eu acho que ele já iniciou ali, deu um pontapé para um trabalho que 2022 eu acho que foi muito bom o trabalho do Rogério, com todos os problemas e defeitos que nós tínhamos. O Rogério foi importantíssimo para o São Paulo colocar o dedo na ferida, colocar o dedo em muitas feridas, em muitos problemas que ninguém falava, e ele era o cara que poderia falar. Ele é um cara que tem a moral para poder falar. E jogador preguiçoso, jogador que só come e dorme, e que perdeu o espírito vencedor, que não queria, ele pôs o dedo na ferida em muitos problemas de São Paulo. Tanto que ontem também foi algo que me chamou a atenção, que muitos jogadores agradeceu o Rogério, lembrou do Rogério, falou que Luciano e Calleri, principalmente. Luciano, Calleri, Pablo Maia, o Rafael falou, eu cheguei com o Rogério, eu sou muito grato com o Rogério, eu vim quando Nestor, a aprovação dele, comecei a jogar com ele, Nestor, cara, muita gente, o Caio Paulista, falou e agradeceu o trabalho que se iniciou com o Rogério. E a gente sabe os problemas que teve, ficou difícil a continuidade dele, a importância do Dorival nesse título é gigantesca, mas foi importantíssimo para o São Paulo, assim como o Casares com os erros, problemas, tem sido importante para essa recuperação do São Paulo, eu acredito. Ô, Henrique, comentando em cima do que o Miller trouxe, e eu concordo com ele em grande parte em relação à questão do Rogério, o que você acha? O Rogério tem qualquer tanto de responsabilidade nesse título, Henrique? Olha, eu acredito que sim, e eu vou mais longe um pouco, tá? Além do Rogério, tem um pouco do Crespo também, porque o Crespo veio mudar uma página do São Paulo, que estava muito tempo sem título, né? E eu acho que o grande mérito da diretoria do São Paulo foi manter um critério de trabalho, porque se você pegar hoje e fazer uma análise de Crespo, Rogério e Dorival, são ideias parecidas. Todos os três treinadores têm um estilo de jogo parecido, são treinadores que gostam de propor o jogo e gostam de ficar com a bola. E isso criou uma identidade para o time do São Paulo. Então, isso vem desde a época do Crespo, essa identidade de um time que quer ficar com a bola. É algo que a gente vem falando sempre, que às vezes a gente imagina que o Dorival peca um pouco por querer propor esse jogo, inclusive fora de casa, mas isso faz parte da identidade do São Paulo. O São Paulo hoje é um time que propõe o jogo. O São Paulo deixou há muito tempo de ser um time apenas reativo. O São Paulo é um time de ação. É um time que quer o tempo todo buscar o gol. Falta, às vezes, alguma coisa, como a gente já teve problemas aí em anos passados de falta de qualidade, mas a vontade de propor o jogo, isso daí vem desde a época do Crespo, aí não tem faltado para o São Paulo. Concordo, Luciano, e vou colocar mais um adendo na importância dos trabalhos e das ações que foram feitas do início da gestão lá em 2021 com o Crespo, e que nós sofremos, apostou tudo no Paulista e tirou um grande peso, fomos campeão, tirou um grande peso, e depois teve muitas vendas que atrapalhou. O Rogério citou sobre essas vendas logo depois que ele chegou, tinha inclusive o Luiz Araújo, que está no Flamengo, teve um desmanche, ele sofreu. Um segundo desmanche teve, e ele perdeu peças importantes no decorrer do ano 2022 e acabou atrapalhando o time. Algo que esse ano a diretoria manteve. O Dorival pediu, falou, não, vamos trabalhar com o que nós temos, e o que eu peço, o reforço é para não vender. Ele manteve a palavra, as dificuldades de caixa que nós sabemos que São Paulo tem, ele manteve a palavra, não vendeu ninguém, e ainda trouxe o Lucas e o James Rodrigues. E quando veio essas peças, a imprensa, como sempre, né, criticou, falando que o presidente estava dando all-in, e que não adiantava nada, que o Lucas só ia jogar até dezembro, que se o São Paulo é eliminado para o Corinthians, porque a chance era 90% do São Paulo ser eliminado do Corinthians, não ia adiantar nada, e que era só cortina de fumaça, e o presidente foi lá, peitou, bancou, deu um all-in, trouxe, cara, e apostou todas as fichas, confiou no trabalho, cara, tô trazendo e vai ou racha, e foi, e fomos campeão. E renovou algumas peças importantes, o criticado Nestor aí, cara, os caras fizeram até vídeo falando da renovação dele, e foi muito criticado, inclusive pela torcida, falou, tô achando que é um reforço, tá renovando com o Nestor, e foi um cara decisivíssimo nas duas partidas.
Tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer, e é por isso que eu tinha trazido anteriormente para vocês a temática, a pergunta de que se o Rogério tinha participação nesse título, né? Que no meu ver o Rogério tem sim participação. Porque quem bancou o Rafael, que hoje é realidade, foi o Rogério, Michel Araújo, Caio Paulista, Wellington Rato. Então são todos jogadores que tiveram papel fundamental nesse título e que o Rogério é quem bancou e trouxe para o São Paulo. É uma pena que Nestor também, tá? Nestor vem desde a época do Diniz, né? Mas o Rogério também bancou e manteve o Nestor jogando, dando oportunidade para ele crescer e desenvolver. Lamento que o Rogério não tenha dado certo muito, que eu torcia muito para que o Rogério desse certo. Eu perdeu o grupo, perdeu o comando, né? E a ideia de jogo dele, ele é muito convicto, né? Então ele não abre mão de uma ideia de jogo. E às vezes é importante você mudar. Embora o Dorival tenha essa mesma característica do Rogério, mas ele é um pouco mais maleável em relação a isso, né? Mas eu não deixo de dizer que o Rogério tem sim importância. E detalhe, o ano passado nós fomos vice-campeão do Paulista numa partida de bobeira que a gente perdeu para o Palmeiras depois de ter ganho no Morumbi de 3-1 e fomos vice-campeão da Copa Sul-Americana. Então nós poderíamos ter, com essa diretoria, 4 títulos. Nós fomos campeão paulista de 21, né? Então nós poderíamos ser campeão paulista de 22, campeão sul-americano de 22 e hoje campeão da Copa do Brasil de 23.